Nosso tema, repensando a igreja, e esse tema vem de uma ideia que nós começamos agora em maio. A gente começou um grupo aqui na igreja que a gente chamou de Repense. Repense. É uma proposta principalmente para aquelas pessoas que estão se aproximando da comunidade, da Luterana Camobi, nos últimos tempos, e essas pessoas estão dispostas a repensar alguns aspectos da sua espiritualidade, conhecendo o jeito, a maneira como nós cremos, como a gente está organizado para cumprir a missão que Deus confiou para nós. E nesse grupo, são umas 7, 8 pessoas, nós temos experiências religiosas bem diferentes, diversificadas. Pessoas que já passaram por denominações protestantes, pessoas que tiveram alguma experiência com alguma igreja pentecostal, pessoas ligadas de alguma outra forma ao catolicismo, ao espiritismo, e alguns até um pouco machucados pelas experiências religiosas que tiveram. E eu fiquei pensando, isso não é uma exclusividade dos que estão chegando agora, porque a nossa comunidade aqui, a Luterana Camobi, ela é feita de pessoas que vieram de diversos lugares diferentes, com experiências religiosas diferentes, e mesmo sendo luteranos de outras congregações, dentro da IELB, carregam dentro de si ideias diferentes a respeito do que é ser igreja. E eu fiquei pensando, mas é importante que todos nós consigamos gravar na nossa mente, no nosso coração, o que de fato significa ser igreja. É muito importante que a gente tenha unidade nesse ponto. O que é ser igreja? E a pergunta é essa. Se eu perguntar para vocês agora, o que é igreja? Talvez ao longo dos anos a gente tenha construído algumas imagens dentro de nós mesmos sobre o que é a igreja, e é sobre isso que a gente quer falar hoje. E eu pensei em começar dizendo o que não é igreja. Vamos começar pensando o que não é igreja. A igreja não é um prédio. E a gente sabe disso muito bem, porque nós nem prédio temos. Já passamos por vários prédios, né? A Bíblia diz que a igreja é construída por Deus com pedras vivas. Então não é um local de pedra e tijolo e concreto. A igreja é feita de gente, porque Deus habita o coração daqueles que creem no seu nome. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, Jesus disse ali, eu vou estar no meio deles. Ali tem igreja. 2, né? 1 não, mas 2 já é uma comunidade. 2 já é mais do que 1. Igreja não é um prédio. Outra coisa, igreja não é um clube. A igreja não é um clube que oferece serviços ou entretenimento para os seus membros. Um clube faz isso, né? Quem aí é sócio de algum clube ganha um serviço, um entretenimento, um benefício para os seus membros. Tem muita gente que acha que igreja é assim. E aí a gente ouve, ou já pensou, ou até carrega isso dentro de si, eu pago a mensalidade da igreja e a igreja me oferece alguns serviços. Alguém lembra dessas coisas? Já ouviu coisas assim? Igreja não é um prédio, não é um clube, e a igreja também não é um restaurante. Como assim restaurante, né? Pode ser que às vezes a gente queira ter na igreja a mesma experiência que a gente gostaria de ter num restaurante. Eu chego lá e eu já quero um bom lugar para estacionar o carro. Melhor ainda se tiver alguém para estacionar para mim. Quero ser atendido na hora. Fico indignado se o garçom erra quando anota um pedido, ele errou e me traz uma coisa que eu não pedi. E depois do serviço completo, ainda fico comentando sobre a comida, se estava bem temperada, se chegou quentinha, se o ponto do bife estava correto, né? E assim a gente aos poucos vai se tornando um comentarista de culto. O pastor não estava muito inspirado hoje, né? Não falou coisa muito legal. Os músicos erraram os acordes já na primeira música, então a gente vai só percebendo as coisas ruins, né? Querendo ter um melhor atendimento. Cafezinho, então, não estava gostoso. Hoje está gostoso, né, Varley? Hoje está gostoso. Mas às vezes as pessoas, não estava bom aquele dia. A igreja também não é um negócio. A igreja de Jesus, ela não visa lucro. Ela não tem um produto nem um serviço para ser vendido. Eu sei, infelizmente, algumas denominações têm passado essa ideia
de que a igreja é um negócio quando se propõe a vender alguma coisa, uma bênção, um ritual, uma rosa ungida, uma toalha consagrada. Deus não quer o dinheiro das pessoas assim. Deus não quer o dinheiro das pessoas, Ele quer as pessoas por inteiro, com tudo que elas são. A igreja também não é um passaporte. Tem gente que pensa que ir à igreja garante o passaporte para o céu. Eu vou na igreja, então, né, está carimbado para eu chegar lá. E aí a gente vê aquelas práticas que alguns fazem, né, um esforço para estarem na igreja pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, em alguma data especial, Páscoa, Natal, né, para pagar de cristão. Sou cristão, continuo sendo cristão, pelo menos uma vez no ano eu vou na igreja. E essas pessoas se enganam porque ir à igreja não é garantia de estar no céu. A gente confunde isso. Diz, eu vou na igreja, então eu devo estar no céu. A vida eterna, o céu é nosso por meio de fé em Jesus. É fé em Jesus que nos dá o céu. Estar em Jesus te garante o céu. Estar sentado na igreja não garante nada. Ter o nome no hall de membros, né? Quando a gente recebe um membro novo, ou os confirmandos fizeram isso aí, assinaram o livro ali, né? Tem o nome ali. Aquele não é o livro da vida. É só o livro de controle de membros que a igreja tem aqui. Bom, mas se tudo isso não é igreja, então o que é a igreja? Se tudo isso aí não é. Para a gente conseguir uma resposta um pouco mais sólida, vale a pena a gente olhar para o passado, para onde tudo começou. E o livro dos Atos dos Apóstolos conta sobre o começo desse movimento que ficou conhecido como igreja. Porque Jesus, vocês vão lembrar da história, Jesus morreu, terceiro dia ressuscitou. Num período de 40 dias, ele foi ao encontro dos seus discípulos, ele apareceu para o Tomé, que estava com dúvida, ele fez questão de chegar perto do Pedro, e Pedro tinha negado ele, né? Estava muito arrependido. Depois ele disse, Pedro, tu me amas? 3 vezes, né? Colocou o Pedro no lugar de destaque de novo, naquilo que Jesus queria que ele fizesse. Teve um dia, a Bíblia conta, que ele apareceu ressuscitado para mais de 500 pessoas de uma única vez. E o livro de Atos começa contando a subida de Jesus ao céu, data da última quinta-feira, 40 dias após a Páscoa. E conta também sobre o milagre de Pentecostes, quando os discípulos, os seguidores de Jesus, receberam um presente especial do Espírito Santo e começaram a engrandecer o nome de Jesus nas línguas que eles entendiam, diante de pessoas de vários lugares diferentes. E a partir do Pentecostes, a missão de fazer discípulos para Jesus tinha começado. Ali é que eles receberam um poder, uma motivação, um impulso especial do próprio Deus para seguir na missão. Naquele dia de Pentecostes, que era uma festa já do Antigo Testamento, a cidade estava cheia, Pedro fez o primeiro sermão centrado na pessoa de Cristo. E ele mostrou, está ali em Atos 2, está escrito todo o sermão do Pedro. Ele foi mostrando quem nós somos, quem o ser humano é, quem Deus é, e como foi que Deus mesmo nos reconciliou com Ele, na pessoa de Jesus. E aí diz a Bíblia que muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. E naquele dia quase 3.000 se juntaram ao grupo dos que seguiam Jesus. 3.000 se juntaram ao grupo da igreja. A gente diria, mas que pregação é essa, né? Numa pregação, 3.000 convertidos? A gente sempre se impressiona com números. Né? Normalmente, quando a gente olha esse versículo, que foi o primeiro que a gente leu, chama a atenção os 3.000. Mas tem um detalhe nesse trechinho que nos ajuda a pensar sobre o que é igreja de verdade. Olha só o que está escrito ali. Aqueles novos cristãos ouviram a mensagem de Pedro. Vocês lembram quem é o Pedro? O Pedro que 50 dias antes tinha negado Jesus. Jesus tinha investido 3 anos ensinando o Pedro e os discípulos, e na hora H o Pedro deu uma vacilada feia. Tá certo, Pedro se arrependeu, chorou amargamente, diz a Bíblia. Jesus ressuscitou e a Bíblia conta que Jesus reservou aquele momento especial para derramar toda a graça dele, todo o seu amor sobre o Pedro. E quando o versículo fala que eles creram na mensagem do Pedro,
está mostrando que a igreja é feita de pessoas que não são perfeitas. A igreja é recheada de graça, de perdão e de amor. A igreja não é para pessoas perfeitas. Porque foi o Pedro, foi a boca do Pedro que conduziu aquela palavra poderosa que converteu 3.000 pessoas naquele dia. A igreja é feita de pessoas imperfeitas que foram alcançadas e envolvidas pela graça maravilhosa de Jesus. Nesse trechinho a gente já tem uma pista do que é a igreja no seu sentido assim mais pleno, né? É os que acreditam, os que creem, são batizados. Naquele dia quase 3.000 se juntaram e foram batizados, né? Para nós, a ordem dos fatores não altera o produto. É assim que a gente aprende na matemática, né? Você pode crer primeiro e depois ser batizado, como foram esses, no caso de adolescentes, adultos, ou pode primeiro ser batizado e depois vir a crer, no caso dos bebês e crianças pequenas, né? Que a gente acredita que pelo batismo também recebem a fé, também passam a crer. O que importa é crer em Jesus e ser batizado. Essa é a igreja. O conjunto dos que creem em Jesus e são batizados. Mas entre os que são igreja, nós aqui que somos igreja, entre os que são igreja existe uma confusão que é muito recorrente. E eu mesmo já me peguei pensando muito nessa confusão. É uma falta de clareza entre o que a gente poderia chamar de forma e essência. Para muitos cristãos, ser fiel a Jesus é manter as coisas como elas sempre foram no passado. Para eu ser fiel a Jesus, eu preciso fazer tudo como sempre foi feito. Nada pode mudar. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas carrega dentro de si essa certeza. Na igreja, tudo deveria ser como antes, né? Tudo que a gente faz como igreja, os hinos, a liturgia, a maneira de se vestir. E quem pensa assim, está bastante comprometido com aquela palavra lá, com a forma. Talvez nem tenha parado para pensar na distinção que é a essência e a forma. E para ajudar a compreender essa diferença, eu preparei uma tela ali para a gente ver essa diferença na prática. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, né? Então a imagem que a gente tem é de um organismo. O corpo é um organismo. São partes diferentes, membros diferentes, mas todos trabalhando numa unidade, com um mesmo propósito. São diversidade de órgãos no nosso corpo, diversidade de partes, membros, todos contribuindo, cada um na sua função, para que o corpo esteja vivo. E a igreja é isso. Nós somos diferentes, mas nós caminhamos juntos, no mesmo propósito, fazer discípulos de Jesus. Esse é o propósito maior da igreja. E a igreja foi crescendo tanto, desde o seu começo, que ela precisou desenvolver uma organização. A organização não é o organismo, e o organismo não é a organização. Mas os dois, um precisa do outro. Vocês ouviram ali em Atos 2 que os primeiros cristãos se reuniam numa casa, nas casas deles. Só que a igreja foi, com o passar do tempo, aumentando e aumentando, 3.000 não cabia numa casa, nem em algumas poucas casas, né? Então, eles precisavam de um espaço maior, e para ter um espaço maior, talvez precisaram construir, ou alguns alugaram, como a gente faz. E para alugar, se precisa de um CNPJ, e para ter um CNPJ precisa ter um estatuto, e para ter um estatuto precisa ter uma diretoria, para ter uma diretoria precisa ter uma assembleia, e assim vai. Consegue perceber? Tudo isso é forma da organização. A organização é necessária, mas ela não é um fim em si mesma. A organização serve o organismo. A forma existe para apresentar a essência. Conseguem perceber essa diferença? A forma, né, a organização existe para apresentar a essência, o organismo, a igreja. A essência é algo que a gente não negocia de maneira nenhuma. A essência não muda, não pode mudar. A forma é a maneira como nós apresentamos a essência ao mundo. E isso pode mudar. Vai mudar conforme as gerações vão passando. Conforme a realidade ao nosso redor muda. Na sua essência, a igreja precisa ser sempre
bíblica. A Bíblia é a fonte, a Bíblia é a autoridade em questões de fé. Mas quanto à forma, a igreja precisa se esforçar em ser relevante. Relevante para as pessoas da nossa época. A igreja precisa procurar responder as perguntas que a nossa geração está fazendo. Porque a igreja do passado já cumpriu o seu papel. Ela trouxe cristãos até aqui, ao longo dos séculos. E nós que somos igreja hoje, precisamos fazer o nosso melhor para apresentar Jesus para essa geração. E com os olhos também na próxima geração, porque a gente está vivendo uma mudança muito rápida, né? De jeitos. As nossas crianças já vêm de um jeito um pouquinho diferente. De um lado, a igreja precisa se manter fiel àquilo que é a essência. Mas naquilo que não é essência, a gente precisa ser criativos. A igreja do passado usou de criatividade para comunicar o evangelho às pessoas. Um exemplo bem simples, a gente tem aqui na cidade vários assim, igrejas, né, históricas que têm vitrais, não tem? Aqueles vitrais bonitos. Sabe o que eram aqueles vitrais no passado? O projetor que não tinha. Nós temos um projetor ligado na energia elétrica e podemos botar na tela o que a gente quiser. No passado, quando muitos nem sabiam ler, alguém teve uma grande ideia de fazer histórias da Bíblia, imagens, e aproveitar a luz do sol para que quando você entrasse dentro da igreja e olhasse para aqueles vitrais, mesmo se não entendesse nada do que estava sendo dito lá, numa época do rito em língua diferente também, a pessoa aprenderia algumas coisas pela visão. Por que eu faço questão de sempre colocar alguma coisa aqui? Para vocês aprenderem, porque vendo a gente aprende mais do que só ouvindo, né? Vocês olham para lá e escutam a minha voz e olham para cá, então tem... Alguém já teve essa ideia de colocar algo para ver. A igreja do passado foi criativa. E a nossa geração precisa ter criatividade também, porque senão a gente só vai repetir as criações do passado. Eu não vou ter tempo aqui, assim, para falar muito a respeito disso, mas no bate-papo bíblico de terça-feira, a gente quer explorar um pouquinho mais nesse ponto e tem algumas novidades para esse bate-papo de terça. Então, participem lá com a gente, é online, você pode participar de onde você estiver. O que a gente precisa compreender é que a igreja tem princípios eternos que não mudam, que não se atualizam, essa é a essência, mas quanto à forma, os métodos precisam ser atuais. E métodos precisam ser reavaliados de tempos em tempos, porque a forma está a serviço da essência, e não o contrário. Não é a essência que serve a forma, é a forma que está a serviço da essência. Pensando na essência, nos princípios eternos, no trecho de Atos 2, a gente já tem algumas coisas. Eu fiz alguns pequenos destaques só para vocês perceberem isso. O que são princípios eternos que não podem ficar de fora? Ensinamento dos apóstolos. A igreja precisa ensinar a Bíblia para as pessoas. Não tem como fugir disso, isso é a essência. Tem que ensinar a Bíblia, faz parte do ser igreja. Eles já no começo se organizavam, né? Estavam firmes nos ensinamentos dos apóstolos. O que são os ensinamentos dos apóstolos? É o Novo Testamento que a gente tem hoje. Os evangelhos, as cartas que foram escritas pelos apóstolos para organizar as primeiras igrejas. Naquela primeira mensagem do Pedro, ele citou várias partes do Antigo Testamento, mostrando como aqueles trechos do Antigo Testamento se cumpriam em Cristo, em Jesus. Então, uma igreja, para manter a essência, ela precisa ensinar constantemente a Bíblia para as pessoas. Isso é a essência. Agora, a forma como a igreja vai ensinar a Bíblia para as pessoas vai mudar. Já mudou ao longo do tempo. E vai mudar, de tempos em tempos. Se vai ser num grupo dividido por faixa etária, né? Os mais jovens, os mais idosos. Se vai ser num grupo dividido por sexo, né? Grupo de homens, grupo de mulheres. Ou um grupo pequeno por afinidade. Se vai ser numa Bíblia impressa, se vai ser num aplicativo, se vai ser numa reunião presencial, numa reunião virtual. Os modos são diversos. A forma não é o mais importante. O que mais importa é a essência. Bíblia. Não pode faltar. Uma outra coisa que sai do mesmo versículo. Vivendo em amor cristão. A comunhão. Eu esqueci de trocar o título lá em cima. Não é ensino bíblico, é comunhão.
A palavra na língua original ali para esse vivendo em amor cristão alguns já ouviram essa palavra, é koinonia. É do grego, é no sentido de uma comunhão mais profunda, uma intimidade como você tem numa família. E a igreja tem tudo a ver com família, porque a igreja é vista na Bíblia como a família de Deus, a família da fé. Numa família você tem relacionamentos, tem um certo nível de intimidade. E eu sei que a nossa geração tem medo de relacionamento. Porque todo relacionamento compreende também o quê? Conflito. Quando você se relaciona com alguém, tem momentos bons, mas vai ter sempre os momentos ruins, os momentos do choque de ideias. E conflitos são inevitáveis. E eles vão acontecer no ambiente de igreja também. E a boa notícia é que Deus vai usar esses conflitos para ir nos lapidando conforme Ele quer. A gente precisa muito de relacionamentos, precisa ter conflitos. Eu preciso dizer a verdade para você e você precisa dizer a verdade para mim. Muitas vezes eu vou pisar na bola com você e você vai pisar na bola comigo. Vai ter momentos que alguém vai estourar, vai ficar magoado, vai ficar revoltado. E é natural que seja assim. E tudo isso Deus vai usar para nos moldar. São oportunidades, como eu brinco lá em casa, que Deus dá para exercitar o perdão. Os conflitos são oportunidades que Deus nos dá para exercitar o perdão. Talvez o exemplo de casa seja o mais importante, porque é onde a comunhão se torna um pouco mais intensa, né? Às vezes a gente acha que a marca do cristão é a perfeição. A gente até cobra isso, né? Ah, mas você não vai na igreja, você não é cristão? Você devia ser assim. A marca do cristão não é perfeição. A marca do cristão é amor. Amor por aquele que é imperfeito. Essa é a marca do cristão. Tem um outro ponto nesse versículo também, que eu acho que eu também não troquei o título lá em cima, né? É a partilha do pão. Né? Eles estavam partindo o pão juntos. Para nós, esse partir do pão é uma referência direta, não só àquela comunhão de estar à mesa, mas também à Santa Ceia, na qual a gente se alimenta de Jesus para seguir a caminhada com Ele, com o seu corpo, que é a sua igreja. E até nisso, né? Se for parar para pensar, a forma de participar da Santa Ceia não é a mesma daqueles primeiros cristãos do passado. Nós aqui mesmo temos uma forma própria nossa, um jeito nosso de entregar os elementos da ceia. A forma muda de tempos em tempos. Mas, de novo, a forma não é o mais importante. A essência, sim. Receber o pão e o corpo de Jesus, o vinho e o sangue de Cristo, é essencial para que a gente continue vivo na fé. Tem uma porção de outras coisas no texto que a gente poderia trazer e elencar como essência. As orações, o fato deles mais tarde dizer que eles iam se adorar juntos sempre no templo, né? A generosidade de uns com os outros é uma essência do cristão, né? Esse abrir mão de si mesmo em função do próximo, do outro. E até mesmo a maneira como eles eram influentes, né? Eles tinham a simpatia de todos onde eles estavam, a influência que tinham no lugar onde Deus os colocou. Hoje nós não vamos esgotar esse assunto. Nossa conversa vai continuar sobre esse tema tanto na terça e aqui no culto também, no próximo culto. Hoje a gente pensou um pouquinho sobre forma e essência, as diferenças. Próxima semana o nosso tema é sobre amor e serviço, repensando a igreja. Dá tempo ainda de convidar alguém para participar junto, né? Alguém que você acredita que possa se interessar talvez por essas reflexões que a palavra de Deus está fazendo com a gente no culto. O nosso desejo é seguir firmes na essência, que a gente não abre mão, mas com os olhos abertos, atentos às mudanças nas formas. Nós somos a mesma igreja de Atos 2. E quando eu digo isso, não é a pretensão de que essa é a única igreja, esse grupo. Mas nós que cremos somos a mesma igreja lá de Atos. E os que creem em outras denominações, com outras placas de igreja, se estão firmes na fé em Jesus e preservam a essência, são a igreja de Atos 2. Na essência a gente segue no mesmo propósito, na mesma direção. Quanto à forma, a gente precisa estar atento e aberto para entregar a essência para as gerações que estão chegando.
porque elas não são iguais a nós. Eu que estou nessa fase média da vida, né, quase 40, a gente começa a olhar já, né, um pouco para frente, um pouco para trás, e eu vejo que os que nascem agora não são mais iguais ao eu quando era criança. E eu também não sou igual aos que estão hoje com 60, 70, 80 anos. Então, a gente precisa pensar, agir, planejar os métodos, os jeitos como a gente entrega aquilo de mais precioso que Deus nos deu, a fé em Jesus, para as próximas gerações que estão chegando. Como a gente gosta de pensar em alguma coisa, ao longo da semana, na sua maneira de compreender a igreja, procure identificar o que é essência, que não muda, e o que é forma, que muda ao longo do tempo. O que é essência e o que é forma. Vamos fazer um exercício rápido aqui? Se eu disser para vocês, essa disposição da mobília como está aqui, é essência ou é forma? É forma, né? O que a gente faz a partir desse móvel aqui, esse momento de ensino da palavra, é essência ou é forma? Ah, vocês são bons alunos, né? Ter aquela igreja bonita com os bancos de madeira, assim, né? Com o sino tocando, é essência ou é forma? É forma. O que mais a gente poderia pensar? O órgão, que a gente nem tem aqui o órgão, né? O violino da Ana, tocando um hino bonito para a gente hoje, é essência ou é forma? É forma. A letra, de acordo com a palavra de Deus e louvando a Deus, juntos, unidos, independentemente do instrumento, né, que vai ser usado, é essência ou é forma? Essência. Que bom que vocês estão aprendendo, né? Eu sei que muita coisa vocês já sabiam, mas a gente precisa insistir naquilo que é necessário, para que a gente nunca pare, porque é uma tendência muito forte de nós como grupo, né? Todo grupo é assim, a gente se apega com as coisas que a gente tem, e às vezes a gente se perde pensando na forma e deixa de lado a essência. Às vezes a gente gasta um tempo planejando como vamos fazer as coisas, né? E dizendo, não, assim, no passado era assim e tem que ser desse mesmo jeito, quando aquilo, na verdade, não é essência, é só a forma. E ela vai mudar, ela precisa mudar. O ensino da palavra de Deus tem que permanecer. Jesus, batismo, Santa Ceia, precisa permanecer. Como nós vamos fazer isso? Graças a Deus, Ele nos deu liberdade e cabeça para pensar, fazer a leitura do tempo que a gente está vivendo e planejar como é que a gente pode fazer isso, com a finalidade de alcançar o objetivo maior da igreja. Qual que é o objetivo maior da igreja mesmo? Fazer o quê? Discípulos. Para quem? Para Jesus. O objetivo maior da igreja não é nem fazer membros, né? Às vezes a gente se confunde nisso também, a gente quer servir a organização, né? Eu preciso encher a organização com membros no papel. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Os membros são importantes. Eles juntos vão formar a estrutura, a organização que vai servir o organismo. Mas o nosso chamado não é fazer membros da Luterana Camobi, é fazer discípulos para Jesus. Se eles estiverem com a gente, ótimo. Se não tiverem, Jesus sabe onde eles andam. Mas vamos encerrar por aqui, que o tema é longo, né? E eu quero guardar algumas coisas para dizer semana que vem para vocês também.